O casal constituiu uma união estável. 2 anos depois, esses companheiros resolvem se casar e nesse casamento eles adotam o regime da separação convencional de bens. Como fica eventual divórcio futuro? Essa é uma questão que é muito interessante e eu vejo muitos advogados escorregando na hora de promover essa ação de divórcio. Por quê? Porque o que você precisa perceber é que durante todo esse relacionamento, do namoro até o casamento, é possível que o casal tenha passado por uma união estável, como nesse meu exemplo. Então o casal constituiu a união estável e essa união estável ela perdurou por 2 anos. Após 2 anos, esse casal então resolveu celebrar o casamento. Os companheiros passaram a ser cônjuges. Eles se mantiveram casados durante algum tempo e depois resolveram se divorciar. Em caso de divórcio, você precisa perceber que nós temos 2 momentos muito importantes na vida desse casal. Um primeiro momento, que é o da união estável, terá como reflexo patrimonial o regime da comunhão parcial de bens. Por quê? Porque segundo o artigo 1725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre esses companheiros, entre esses conviventes, será observado o regime da comunhão parcial de bens. E nesse nosso exemplo, no momento do casamento, esses companheiros, agora cônjuges, resolveram eleger o regime da separação convencional de bens. Enquanto no período da união estável, todos os bens adquiridos passaram a ser de ambos os companheiros, no casamento, cada bem pertence individualmente a cada um, aquele que o adquiriu. Ou seja, há uma incomunicabilidade em relação a esses bens. Então veja que para fins de divórcio, nós teremos um reflexo patrimonial muito interessante, porque nós temos aqui a incidência de 2 regimes de bens. O regime da comunhão parcial de bens durante a união estável e o regime da separação convencional de bens durante o casamento. A parte requerente, ao promover ação de divórcio, deverá cumular o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável. Você pode estar se perguntando, mas como assim? União estável e divórcio na mesma ação? Claro que sim, é plenamente possível cumular pedidos. Se você não sabe ainda muito sobre cumulação de pedidos, assista ao vídeo que eu gravei aqui no meu canal sobre cumulação de pedidos. Um vídeo muito importante, muito interessante. Muito bem, então a parte ela deve, aliás, promover a ação de divórcio cumulada com pedido de reconhecimento e dissolução de união estável. Qual o objetivo? O objetivo é fazer com que o juiz declare a ocorrência de união estável durante um determinado período e, após esse período, o juiz deve reconhecer o casamento e, consequentemente, lá na sentença, o que o juiz vai fazer? Vai declarar a união estável do período X até o período Y e decretar o divórcio do casal em razão do casamento e da opção daquelas partes de não mais se manterem casadas. Então, há 2 capítulos importantes nessa sentença, pelo menos 2. O relativo à declaração da união estável e o relativo ao divórcio. Em relação à partilha decorrente dessa ação, o que o juiz deve fazer e o que você deve requerer? Você deve requerer a partilha de bens em relação à união estável na proporção de 50% para cada, ou seja, os bens adquiridos na constância da união estável devem ser partilhados na proporção de 50% para cada parte, porque em razão do regime da comunhão parcial de bens, que é o regime aplicado aqui na união estável. E em relação aos bens adquiridos durante o casamento, não deve haver partilha, porque esses bens são incomunicáveis. Perceba então a importância de conhecer de forma mais profunda a realidade da parte. Você que advoga nas ações de família, no direito das famílias, você precisa, antes de promover qualquer ação, conhecer a realidade do seu cliente. Muitas vezes a parte chega para o advogado pedindo o divórcio e o advogado não pergunta outras questões, não faz perguntas, não procura saber qual é a realidade, se aquele casal já
viveu em união estável em período anterior, por exemplo. E o que acontece muito na prática? O advogado formula apenas o pedido de divórcio, não cumula com o pedido de divórcio o pedido de reconhecimento da união estável no período anterior. O que isso vai gerar? Vai gerar o desconhecimento pelo juiz e o juiz vai se ater tão somente ao período do casamento para fins de partilha de bens. Só que aí, se você for advogar para a parte requerida, tem um detalhe muito importante. Se a parte requerente não narrou para o juiz a existência de uma união estável em período anterior, você, como advogada ou advogado da parte requerida, você apresentará sua contestação e também apresentará uma reconvenção. Isso mesmo, reconvenção na ação de divórcio. Qual o objetivo dessa reconvenção? O objetivo da reconvenção é fazer com que o juiz declare a ocorrência de união estável em período anterior ao casamento, exatamente para que haja a partilha dos bens adquiridos na constância daquela união estável na proporção de 50% para cada uma das partes. Veja como as ações de família são dinâmicas e como você precisa de fato ter um conhecimento especializado nessa área. Não dá para improvisar. O improviso no direito das famílias pode custar os direitos do seu cliente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo com outros advogados e, claro, dê o seu like, porque é muito importante receber o seu like para eu saber se os vídeos que eu tenho postado semanalmente aqui no meu canal têm feito realmente a diferença e está fazendo sentido para você e para outros tantos profissionais do direito. Te espero no nosso próximo vídeo. Lembrando, todas as terças e quintas, um vídeo novo aqui no canal. Fica com Deus e até a próxima.